Olá, eu sou Valéria e a convite da SP Flor venho compartilhar com vocês algumas questões em relação à terapia floral, à vida no planeta e à saúde planetária. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente já possa começar a nossa conversa. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente a SP Flor pelo convite. É um grande desafio, mas também uma honra estar envolvida nesse evento que está durando um mês, né? Durante todo o mês de setembro. Parabéns à SP Flor, a toda a organização, a comissão que organizou este evento. Não é fácil, durante 30 dias, você ter disponível temas a respeito da terapia floral, da saúde planetária. Então, gratidão, é uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês. Queria dizer que foi um grande desafio o tema que a Kátia propôs numa conversa, né, em relação à terapia floral, os desafios e a saúde planetária. Então, vamos começar com. Fiz uma proposta aqui de caminhar com vocês no raciocínio em relação a esses amplos temas, né? Então, eu sou Valéria Romero, minha formação é na área da enfermagem, trabalhei por 34 anos, passei pela gestão, pela assistência, tive a honra de poder participar das discussões da implementação das práticas integrativas no SUS, né? Foram anos de discussão, então foi um prazer poder estar compartilhando e mais satisfação ainda quando a gente vê que, de fato, hoje nós temos uma política nacional para regulamentar as práticas integrativas e ofertar isso para a saúde da população no Sistema Único de Saúde. Isso é uma grande conquista. Então, é um prazer também ter feito parte disso. Passei pela universidade, dando aula em algumas universidades aí na área da enfermagem. Eu digo que pelo amor, eu acabei entrando em contato com as práticas integrativas. Então, fiz formação em terapia floral, sou mestre em Reiki, aromaterapia e movimento vital expressivo. Também tenho a alegria de ser uma das facilitadoras dos florais de Bach da Healing Herbs, co-criada pelo Julian Barnard. Então, sou uma das representantes, das facilitadoras aqui no Brasil. E também trago uma experiência de viver os caminhos do Dr. Bach na Inglaterra. Sou membro da SP Flor e também da Associação Portuguesa de Terapeutas Florais. E também aqui no Brasil participo, tenho a honra de participar do Terra Brasilis, que é um núcleo de pesquisa lá de Recife. Então, bem rapidinho, né? Quem sou eu? E vou propor para vocês só um momento da gente se centrar, de trazer a presença, porque a gente só consegue participar quando a gente está aqui no agora, né? Então, só fazendo 3 inspirações, trazendo atenção para o movimento respiratório, o ar que entra, o ar que sai. Mais uma vez, inspirando e expirando. Mais uma vez, inspirando e expirando. Porque estar aqui, no aqui e no agora, o exercício da presença é fundamental, né, para os nossos aprendizados. Então, quando eu estou focada, quando eu estou aqui, eu estou no momento de criação e de realização. Então, simbora. Trago para abrir essa nossa conversa uma oração para as plantas que fala de energia e gratidão. Então, essa oração diz que eu sei que você, vegetal, carrega um padrão de energia e vibração que eu sozinha não consigo absorver. Eu sei que você armazena essa energia para depois me passar. Sou muito grata por se oferecer como um canal de cura do meu corpo e da minha alma. Achei tudo a ver com o nosso mês na terapia floral.
Então, fazendo só uma retrospectiva, a gente vai buscar o quê? Minha proposta é que a gente vá entendendo o quanto o planeta, o quanto todos os seres que aqui habitam são importantes para a nossa saúde e para a saúde do planeta como um todo. A gente vai buscar um resgate ali mesmo, na formação do universo, né? Que começa com uma nebulosa. Nebulosa significa em latim uma nuvem, então era uma nuvem com poeira, alguns elementos químicos, né, hidrogênio molecular que tinha na época. Acontece que essa nebulosa faz um movimento de contração, de expansão e acontece o pum, o Big Bang. Então, o Big Bang é acontecido há mais de 13 bilhões de anos, desculpe. Ele foi o que nos possibilitou chegar neste momento, no aqui e no agora. Então, essa matéria luminosa, né, essa radiação de matéria e luminosidade que começa a viajar pelo espaço sideral se concretiza no nosso planeta, se concretiza aqui na Terra, através de movimentos de expansão e contração, aquecimento e resfriamento. E quem estuda antroposofia, Rudolf Steiner traz isso, né? Que nós aqui estamos em eterno movimento de contração e expansão, assim como o nosso planeta, assim como todos os seres que aqui habitam. Então, prestemos atenção nisso, né? Vamos nos recolher quando é hora de recolher e vamos expandir. A gente está aqui na primavera, chegou a primavera, é o momento que tudo floresce, que tudo se abre. Então, vamos nos abrir para este novo, né? É um momento propício para isso. Então, na formação do nosso planeta, algumas etapas foram fundamentais. Então, essa formação que se deu há 4 bilhões e 540 milhões de anos atrás, veio através dessa acrecação, né? Esse agrupamento, essa solidificação da matéria que veio dessa nebulosa solar. Também os movimentos de desgaseificação vulcânica foi o que propiciou a formação da nossa atmosfera. Então, esse aquecimento intenso da Terra, o resfriamento, permitiram então liberação de gases, metano, amônia, gás carbônico, eram os gases comuns naquele tempo, né, naqueles anos, e o vapor do interior da Terra que começa a se exteriorizar. Houve também a fixação da gravidade, sem a gravidade nós não conseguiríamos estar aqui, é claro, né? E essa gravidade impede que tudo que está aqui em cima vá embora. Ela faz nos deixa aqui, eu digo que ela nos ancora, é assim como a gente precisa que a nossa alma ancore no nosso corpo. A formação dos oceanos e o desenvolvimento da fotossíntese foram questões fundamentais para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje, tá? E uma outra coisa foi a alteração da composição atmosférica. Então, com a introdução do oxigênio através da fotossíntese, a Terra passou por um novo processo que durou vários anos, milhões de anos, né? 1,5 milhão de anos, para que a gente pudesse chegar nessa atmosfera que a gente tem hoje, respirável, com o oxigênio presente, viabilizando a nossa vida. Então, essa, o fato da produção do oxigênio através da fotossíntese, isso aconteceu bem no início, lá no período pré-cambriano, na era azoica ou tempo geológico, né, como são os termos usados aí na área da pesquisa da geologia. Então, há cerca de 3 bilhões a 2 bilhões e 400 de anos atrás, quem começa a produzir o oxigênio no nosso planeta são as cianobactérias, micro bactérias que viviam na água, no mar, né? O mar começa no início da formação da crosta terrestre, eles eram como se fossem lagos, eles eram bastante extensos, mas sem profundidade. Então, essas cianobactérias começaram a utilizar da luz, e não só da luz solar, porque elas estavam na água, mas de umas reações químicas que tinham
No interior desses oceanos, elas captavam então essa luz e quebrava a molécula de água. Quando ela liga a luz com a água, acontece o fenômeno da fotossíntese e o oxigênio era liberado. E ele era liberado na água e passa também a ser liberado na parte externa, né, na atmosfera. E também tinha a liberação, claro, do hidrogênio, quando quebravam-se essas moléculas, e começa a produção, além do oxigênio, da produção dos açúcares, da energia que era feita através do oxigênio e do gás carbônico. Então, houve um grande um fenômeno que se chamou Grande Evento da Oxidação, que acontece o quê? Tanto oxigênio era liberado, o oxigênio reagia com o ferro, o elemento ferro, que também era presente nas rochas, e isso produz uma alteração na coloração do nosso planeta. Ele passa a ser um planeta enferrujado. Oxidação é ferrugem, né? Então, o nosso planeta passa a ser um planeta alaranjado por conta dessa reação do oxigênio com o ferro. E também na liberação do oxigênio, na combinação dessas moléculas, a gente tem a formação da camada de ozônio, tão famosa, tão consagrada hoje, né? Que é a que impede que a radiação solar, a ultravioleta, continue atingindo a crosta e destruindo as formas de vida presentes, então. Aqui é só uma ilustração de uma foto de uma cianobactéria. Aqui é a cianobactéria. As que existem hoje parece, né, dizem as pesquisas, que ainda são muito parecidas com as cianobactérias primitivas. E aqui, eles chamam essas marcas, eles chamam de tilacoides, que eram membranas internas dos cloroplastos das cianobactérias, que continham o quê? A clorofila, que produzia então essa reação da fotossíntese, tá? Esse fóssil foi um fóssil encontrado lá na Austrália, né? A Austrália é um dos continentes mais antigos e muitas coisas a gente encontra por lá. E com a evolução dessas cianobactérias, desses micro-organismos, a gente teve os procariontes, que eles foram agregando tanto moléculas de célula que produziam respiração celular, quanto às células que produziam a fotossíntese, que eram das cianobactérias. Então, eles incorporam essas duas células aqui nas suas internamente e elas vão formar o quê? Duas organelas presentes hoje onde? Na nossa célula humana, que é a mitocôndria, responsável pela respiração celular no nosso organismo, no organismo dos animais, e uma célula vegetal que é o cloroplasto, que é o responsável na planta pela produção da fotossíntese. Então, a gente prestem atenção, originário de uma célula, né? Nós moramos juntos aqui, o animal e o vegetal. Em algum momento, essa coisa se divide, né? A hora que a mitocôndria, os seres vivos começam a separar entre animais, vegetais, então há essa separação dessas células aqui. Então, o que que favoreceu o aparecimento da vida aqui na Terra? A atmosfera, claro, que era uma atmosfera primitiva, mas ela mantinha a temperatura constante na superfície, devido ao efeito estufa, mantinha os gases, impedia que eles fossem embora. Reduziu o impacto dos meteoros, que era o que devastava a superfície do planeta. Então, foram esses benefícios. E como é que acontece da vida evoluir na Terra? Que características levaram à evolução? A posição da Terra no sistema solar, que ela não era nem tão próxima ao Sol, que era dizimada pelo calor, nem tão distante, que ela congelava e impedia o crescimento de alguns seres. O tamanho do planeta,
tamanho desse planeta, a gravidade formada, retinham os gases, então, formando essa atmosfera primitiva que vai evoluindo, permitindo a presença dos seres vivos aqui. Uma própria dinâmica interna do nosso planeta, que criou a crosta que se solidificou, e o vulcanismo cria então esse campo magnético e traz a presença da água, essencial para os seres, né, vivos. E também a formação da camada de ozônio. Então foram essas as questões que permitiram que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Aqui uma régua basiquinha, né, das fases de evolução do nosso planeta, que eu vou me ater a algumas questões, né? Então, principais, os primeiros seres vivos, que foram as cianobactérias, que deu origem à produção do oxigênio. Aqui, uma fase de transição, quando as plantas começam a sair da água e se adaptar à terra, foi um outro momento marcante. Aqui, os começam a surgir no período carbônico, né? Muito famoso, onde a gente tem a fossilização, hoje a gente encontra petróleo, que foi o surgimento das plantas com sementes. Então, a gente tem as plantas tipo as samambaias, as cicas e as coníferas importantíssimas no nosso planeta. E um outro evento super marcante foi a adaptação e a evolução dos seres vegetais, que deixam de ser as gimnospermas, né, onde a gente não tinha a proteção do órgão sexual da planta, ele era aberto e exposto, para as angiospermas, que são as plantas que produzem flores, frutos e sementes, que a gente diz hoje que são as plantas completas. E a chegada do homem. Então, bem básico, né? Para a gente continuar aqui a nossa conversa. Então, o que que as plantas, como é que as plantas contribuíram para a gente sair desse planeta alaranjado para esse planeta aqui, azul, verde, né? O que que isso, como é que isso acontece? Acontece porque hoje, quando a gente olha o nosso planeta, a gente tem a representação do verde, que são as folhas das árvores, né? Das plantas que produzem a clorofila. E o azul é um reflexo que a água faz, ela absorve o espectro solar, ela guarda as cores, né, de mais amplo espectro e vai refletir o azul, que a onda do azul é mais curta. Então, por isso, o nosso planeta tem essa característica aí. Então, que acontece, né? Os novos organismos que foram surgindo a partir das cianobactérias, que foram incorporando outros organismos, que produziam a sua própria energia, eles vão, como é que se diz, estimulando a formação de outros elementos que começam a buscar essa energia e depender dessa energia, que são os que a gente chama das células mais gastonas, que somos nós, os animais, que a gente precisa de alguém que produz essa energia para que eu possa me alimentar dela, oxidá-la para ter essa energia produzida no meu organismo. Então, foi se complexificando os seres humanos presentes aqui na superfície da Terra. E as plantas, o que que trazem de benefício? Oxigênio, purificação do ar, alimento, nutrição para os animais, para os seres humanos. Isso é indiscutível, é só uma lembrança para dar sentido para o que a gente vai falar no final. E elas têm a possibilidade de viabilizar até nossos tratamentos, né? Se a gente olha para a composição química das plantas, a gente tem a produção de óleos essenciais. Eu costumo dizer que cada planta, ela já é um laboratório, né? Ela tem inúmeras estruturas químicas, complexos químicos, que podem ser utilizados para o nosso bem e para o bem delas e de todo o planeta. Então, a gente tem os fitoterápicos, os óleos essenciais, quando a gente fala dessa estrutura vegetal. Mas a gente também tem um campo
que não é tão visível e identificado no microscópio, que é a qualidade sutil que cada planta apresenta, seja uma lavanda, seja uma sequoia. Cada um desses seres, ele tem na sua genética a composição de para além da sua estrutura, do seu corpo, da sua química, ela tem uma memória, ela traz uma memória, ela traz um padrão vibracional, um padrão sutil, que é comum a cada uma das espécies em si. A lavanda, ela vai ser uma lavanda se ela nasce na França ou se ela nasce na Bulgária. O pinheiro, ele vai ser um pinheiro e se comportar como um pinheiro se ele nasce na França ou se ele nasce na Inglaterra, né? Então, os vários estudos sobre as plantas atualmente trazem essa questão, que a planta enquanto ser, ela não é um ser como nós, um ser individual. Um pinheiro é diferente do outro pinheiro. O pinheiro, ele tem um padrão. A lavanda, ela tem um padrão. O ser humano, ele é um ser humano diferente do outro. Ele tem a sua personalidade, ele tem o seu inconsciente que produz e faz com que aquele ser seja um ser único. Isso é uma das diferenças entre o reino vegetal e nós, seres humanos, né? E esse padrão sutil que o reino vegetal tem, ele pode nos proporcionar entrar em contato, em ressonância com esses campos e produzir as essências de campos de consciência, as essências florais, né? Então, também são qualidades das plantas. Fornecem matéria-prima para tudo, né? Tecido, móveis, abriga animais, abriga pessoas, como temperos, né? A gente tem as especiarias, os óleos vegetais. Então, várias matérias-primas das plantas também nos beneficiam. Produzem sombra, regulam temperatura, umidade do ambiente, faz o sequestro do carbono, né? Essa troca do carbono, do oxigênio, tornando esse ar mais respirável. Tem uma qualidade grande de reter erosão do solo. Por exemplo, a gente tem uma planta que chama vetiver, que tem raízes muito profundas. O vetiver, a gente pode trabalhar com ele, extrair dele um óleo essencial. E esse óleo essencial trabalha o quê? O ancoramento. Assim como o clematis do Dr. Bach. Nos traz pro aqui e pro agora. E as raízes do vetiver, elas sustentam as regiões onde ocorre desmoronamento. Uma das plantas, né, que pode fazer isso. E também a possibilidade de dispor das águas mais profundas, também uma qualidade das plantas. Então, com tudo isso, esse apanhado, essa retrospectiva aí, e passando pelo que a planta pode, os seres vegetais podem contribuir conosco, eu selecionei, para a gente aprofundando e afunilando a nossa conversa, para ampliar no final, três plantas que são de onde o Dr. Bach produziu as suas essências florais, só como um exemplo do quanto elas são importantes. Separei o aspen, que é um floral para o medo, né? Geralmente dizem que é para o medo do desconhecido. O nome científico é Populus tremula. O oak é o floral do carvalho, que é o Quercus robur. E a mustard. Mustard é um floral para quando a gente oscila muito o temperamento. Tô bem, tô uma deprimidinha, tô bem, entro no estado de melancolia, né? Quando a gente oscila essa questão aí do humor ciclicamente. É que ela é a Synapses arvensis. E por que que eu trouxe a mustard? Por conta de uma fala do Julian num texto que ele faz sobre descrevendo a essência floral da mustard. E só para a gente lembrar, né? A gente está falando de florais, de sistema florais, dos sistemas florais de Bach. Eu gosto sempre de resgatar as falas do Dr. Bach, os registros que ele nos deixou como um legado.
A gente sempre precisa levar em consideração três coisas. Isso está escrito assim na porta do Bacentri quando você vai entrar para visitar lá na Inglaterra o museu do Dr. Bach, em Mount Vernon. É a simplicidade, a humildade e a compaixão. Então, nesse espírito, a gente vai visitar algumas flores, algumas árvores. Então, a aspen é essa árvore linda aqui. A Populus trêmula, ela tem uma qualidade interessantíssima, que é como ela rebrota. Ela não nasce só através das sementes, ela tem uma qualidade que vai falar da sua reprodução pela sua raiz. A primeira vez que eu vi isso foi do Julian Barnard. Numa das palestras, ele fala: a raiz superficial e lateral dessa árvore, nas suas pontas, ela tem um negócio que na botânica chama rebentos de raiz. Uma concentração, um nódulozinho onde se concentra uma quantidade de energia que faz com que essa árvore brote. Então, ela sai de lá, de dentro da terra, da própria raiz, mais uma árvore, que ela é geneticamente idêntica à árvore que deu origem a ela. Então, quando provavelmente a gente vê um bosque de aspen, a gente está vendo ali um ser só, uma única árvore que foi brotando, 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 brotando. E se vocês entrarem esses dias até eu vi no Instagram aí uma pessoa, um biólogo comentando de um lugar nos Estados Unidos onde a aspen nasce, que são hectares e hectares de uma única árvore que foi brotando através dessa raiz e que eles estavam tentando identificar o que estava acontecendo porque ela começou a morrer. Então, o que será que aconteceu com aquele ser, aquele corpo enorme de várias árvores, que são uma árvore só, que estava morrendo? Então, para a gente guardar isso como uma dimensão, é o tamanho que um ser vegetal pode ter na natureza. E uma outra qualidade que aspen tem é em terrenos que passaram por incêndios, queimadas, áreas perturbadas, elas conseguem sobreviver. Assim como algumas plantas que a gente vê na Austrália, outras que a gente vê no Alasca, né, no sistema floral, elas são a aspen é a primeira que vai brotar nesse terreno que foi dizimado. E então aqui são algumas fotos, né, das folhas de aspen. Por que que aspen é chamada de álamo tremedor? Porque ela tem essa característica aqui na sua folha, né? O pecíolo, ele é bem achatadinho, é bem longo, que deixa ele distante da sua haste aqui. Então ela fica meio soltinha, conforme passa uma leve brisa, as folhinhas já balançam e fazem um barulho bem diferente, um barulho que o Dr. Bach dizia, associava ao sobrenatural, um barulho do balançar das árvores de aspen. Isso são fotos do que está, eu digo, escrito ou descrito no tronco de aspen. Ela traz essas marcas, né? Parecem olhos aqui, me lembram runas. Então, o que será que significaria isso, né? Isso são lenticelas que ajudam na respiração da árvore pelo tronco. E aqui, claro, a flor é um catkin, um amentilho que os masculinos ficam numa árvore, os femininos ficam na outra árvore, e a característica é que eles são polinizados pelo vento. Então, é uma árvore que fala muito do vento, muito da questão do invisível, e esse ser que vai crescendo, 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 se tornando um ser imenso, né, tomando conta de vastos territórios. Então, nos simbolismos, de uma forma geral, em várias culturas, o que que a gente vê relacionado à aspen? Excesso de sensibilidade, né? A gente vê na assinatura dela, pela tremor das suas folhas, o medo, o gemido e a lamentação por conta do barulho quando o vento passa por ela. Pode ter uma expectativa de vida de 300 anos, a grande maioria das árvores que o Dr. Bach encontrou, elas são longevas.
é da família das salicáceas. O que que é salicácea, né? A salicácea, assim como aspen, nós temos o willow nos florais de Bach. A salicácea, a substância extraída, a salicina que se extrai da casca da aspen, da casca do willow, ela é um precursor do ácido acetil salicílico, hoje produzido no laboratório, né, em laboratórios, que vai fazer o quê, por exemplo? É analgésico, ele é anti-inflamatório, mas tem uma característica que é de anticoagulação. A gente costuma dizer que ele afina o sangue. Por que ele afina o sangue? Porque a salicina, ela tem uma qualidade de não deixar as plaquetas agregarem na luz do vaso. Então, conforme o nosso sangue vai passando, a plaqueta vai parando, 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 ficando parada e vai obstruindo esse vaso. Pode causar hipertensão, problemas circulatórios. Então, a salicina, o que que ela faz? Ela descola essa plaqueta e ela devolve a luz do vaso, ela traz permeabilidade, fluidez. Então, quando a gente olha para a assinatura, é bom entender não só o floral, mas o que que aquele ser vegetal significa, o que ele faz, né? E é uma árvore que super beneficia fungos, insetos, eles estão sempre junto dela, pássaros, mamíferos vão se esconder e se acolher perto dela, se abrigar nela. E já falei que os amentilhos, né? Essas flores são polinizadas pelo vento. Isso é aspen, tem uma dimensão desse ser. Outra árvore importantíssima é a Quercus robur, que é o oak. O oak, aqui é uma foto, eu estou aqui no tronco de oak, essa árvore foi dizimada por um raio, foi queimada, já estava rebrotando, porque é uma das qualidades do carvalho, ele sempre rebrota, ele nunca morre, ele tem essa força, esse vigor de rebrotar, e uma das grandes qualidades dele é a sua capacidade de doação. Ele abriga mais de 300 seres da natureza, segundo Jordi Canhelas, no seu livro O Caderno Botânico das Flores de Bach, ele descreve isso, né, na Oak, quantos animais, insetos, seres se beneficiam dessa árvore. Se um oak viver 300 anos, ele terá produzido 25 milhões de sementes, mas poucas germinam, porque os roedores se alimentam também dessa planta. Então, oak também tem uma questão na mitologia, ele é a árvore dedicada a Júpiter, ou Zeus, que é o deus dos raios, e que as pessoas o enxergavam como a árvore da justiça divina, porque Zeus sempre é representado, né? Uma grande maioria das vezes ele é representado com um raio na mão, segurando o raio. E Oak, o que ele tem na parte aérea, ele tem no subsolo. Então, a árvore que está à nossa vista tem o mesmo tamanho de raízes dentro da terra. Então, como diz Hermes Trismegisto, né? Assim como em cima é embaixo, ou que representa isso. Assim como em cima, embaixo. Então, o que está fora está dentro. Guardem esses conceitos. E então, a oak era também uma das árvores, assim como o aspen era uma das 12 árvores sagradas dos celtas. E o Dr. Bá veio dessa região dos celtas, né, da tradição celta. Então, todas as decisões que os celtas tomavam, os druidas, eram num bosque de carvalho, porque eles entendiam que o oak, o carvalho, fazia essa conexão do divino com a matéria. Muito interessante. E a última planta que eu trago do sistema Bach é a mustard, a Synapsis arvensis, que é a mostarda, só que a mostarda silvestre. E a mustard, ela tem na sua composição enxofre. Enxofre tem aquela qualidade de ser ígneo, de queimar, né? Então, vai queimar, ajuda no nosso processo digestivo, ele estimula e acelera a nossa digestão, inclusive a digestão das nossas emoções. O que eu não consegui digerir ali, a mustard
me ajuda, né? Por isso que ela trabalha essas situações aí que oscilam muito o estado emocional. E eu só trouxe a Mustard por conta de um conceito que Julian traz. O que ele diz no livro Forma e Função? Há algo de não natural em uma terra sem plantas. Quando os agricultores fumigam os campos com herbicidas antes de semear e arar, há razões para refletir sobre os efeitos disso na psique do planeta. A psique de um planeta pode ser um conceito muito difícil de compreender, mas prestem atenção: as complexas relações das plantas com a terra, da biodiversidade e o pensamento sutil são precisamente aquilo que é esmagado pelo trator do materialismo. O agricultor aumenta a produção na colheita, eliminando a competição indesejada. O que isso significa quando a gente fala de essências de campos de consciência, né? Esmagar essa competição indesejada. Então, vamos trabalhando essas questões. E aí fui buscar em Jung e vários textos sobre o que é esse conceito de psique do planeta. Um deles, da Universidade da Bahia, diz que o conceito de psique do planeta é geralmente entendido como a psique coletiva, que, segundo Carl Gustav Jung, reside no inconsciente coletivo da humanidade, compartilhando padrões de pensamentos e comportamentos universais e que se manifestam em mitos, símbolos, na natureza como um todo. Jung via a psique humana como intrinsecamente ligada às leis cíclicas da natureza, sendo o planeta e a realidade externa os espelhos da realidade interna do indivíduo. De novo, a gente tem o princípio de assim como lá fora, aqui dentro, Hermes Trismegisto, o que está em cima está embaixo. Ainda nesse conceito, né, eles trazem como uma metáfora ecológica, né, acho super atual, super importante para os nossos dias de hoje. Quando se fala da psique do planeta, é provável que se refira a essa dimensão da psique humana que se conecta com a alma, ou a essência do planeta Terra e de sua ecologia. Essa ideia enfatiza que a compreensão da realidade interna do ser humano, nossa psique, está intrinsecamente ligada à realidade externa, à natureza e ao planeta, e que a saúde de uma reflete a da outra. E trouxe um artigo na íntegra aqui de Emelinda Ganem, da Universidade da Bahia, que o resumo do artigo é sobre, ela propõe uma leitura simbólica junguiana de ecopsicologia, entendendo a psique como um campo estendido e relacional. A partir de alguns autores, né? Ela traz lá o Jung, Hillman, Byton e Rosak, e conceitos como inconsciente do mundo, arquétipo da alteridade, argumenta-se que o mal-estar contemporâneo é resultado da cisão homem-natureza. A superação dessa ruptura exige um retorno ao imaginário, à alma do mundo e ao enraizamento simbólico no planeta. Traz como palavras-chave, que eu achei bem interessante, ecopsicologia, alteridade, Gaia, alma do mundo, arquétipo e psique coletiva. Então, ela diz que o sofrimento contemporâneo é, em grande parte, ecológico, tanto no corpo da Terra quanto na alma humana. A ecopsicologia emerge como um campo interdisciplinar que busca restaurar o vínculo entre sujeito e natureza, ego e mundo, corpo e cosmos. Na perspectiva junguiana, isso não é apenas uma questão ambiental, é uma questão arquetípica. Em relação ao inconsciente do mundo e o arquétipo de alteridade, ela traz dois autores que estendem o inconsciente coletivo para além da história ancestral.
Ele é o planeta, o entorno, a paisagem viva. A relação com Gaia é regida por arquétipos primordiais, especialmente o arquétipo da Grande Mãe, natureza, e da alteridade, diálogo entre os povos. Byton propõe, em 2005, que a consciência se estrutura pela relação ego-outro, e este outro pode ser o planeta Terra. E como nos pontos de animismo, psique e sustentabilidade simbólica, ela traz Hillman, que sugere que tudo tem alma. A cidade, a pedra, o rio. Olha a complexidade. E quando a psique deixa de ser entendida como uma propriedade privada do ego e passa a ser vista como campo vivo que nos contém, nasce uma ética simbólica, uma espiritualidade do vínculo, uma ecologia da imaginação. A sustentabilidade nesse modelo não é apenas ambiental ou econômica, mas ela é simbólica. Trata-se de restaurar o laço arquetípico com Gaia e com os outros humanos e não humanos, e um gesto de individuação planetária. Emocionante isso. E ela conclui dizendo que a cura do planeta começa com o relacionamento de que o planeta é a psique. A ecopsicologia junguiana convida à escuta do mundo como sonho, à visão da natureza como símbolo e à reintegração do humano no grande corpo simbólico da Terra. Essa é a ética da alteridade relacional, arquetípica e indivídua. Nesse contexto, cabe a gente entender melhor as essências de campos de consciência e como ela atua não só no ser humano, mas em cada ser presente na superfície desse planeta. Então, fica essa reflexão. E aí, quando conversando com Kátia, ela me diz: como é que a gente vai expandir os trabalhos com as essências de campo de consciência, sabendo que ela já está no SUS desde 2018, ela é reconhecida pela OMS desde 1956. Trouxe até a frase da Kátia aqui. Parafraseando Kátia, como mostrar para o mundo que as essências de campos de consciência podem ajudar a tudo que existe, na medida em que elas podem ser feitas a partir de tudo que é natural. Elas podem ajudar tudo que é natural, porque todos somos um. A gente volta lá para o Dr. Bach, o quinto postulado dele, que todos viemos do mesmo sol. Somos aqui uma partícula da essência divina, né? Então, cada ser, Dr. Bach dizia, cada ser nasce do mesmo princípio divino, caminhando da pedra ao anjo, do seixo, né, uma árvore, ao planeta, rumo ao aprendizado do amor e da unidade. Todos somos um. Aí vou remeter e recomendar quem não assistiu a palestra da Camila, que fala sobre o One Health e a saúde planetária, assistam, que ela traz lá uma proposta de organização para a gente resgatar essa saúde planetária, essa saúde única, que é através da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, e a gente vai fazer essa reflexão aqui agora para frente, né? O quanto trabalhar com equipe multidisciplinar nos ajuda e facilita, né? Nos permite ampliar as nossas frentes de atuação. E aí, então, a gente falando de saúde planetária enquanto uma forma de mostrar que as essências de campo de consciência podem atuar em benefício de tudo que existe, de todas as formas de existência, isso geometricamente é ampliado, né? Como é que a gente dá conta de tudo isso? É um grande desafio. Como é que a gente encara esse desafio para as essências de campo de consciência?
vou trazer o que eu penso, a experiência que eu vivi ao longo da minha vida, do meu trabalho, né, na gestão, na assistência, como terapeuta floral, reikiana, né, é, também uso, compartilho dos óleos essenciais, das essências florais. Então, é uma experiência muito minha, que eu trago para a gente refletir mesmo e começar a expandir essas conversas. Então, como é que a gente encara isso, né? Como é que é isso de expandir essa conversa, envolver as pessoas como um todo? Penso que nós temos muitas experiências individuais, individuais não no sentido de eu, Valéria, ou só a Camila, mas enquanto alguns grupos organizados, outros não tão organizados, que têm essa prática da utilização e de entender e constatar o trabalho que as essências de campo de consciência podem fazer nos seres vivos. Nós temos pouquíssimas pesquisas em relação a isso. A área da terapia floral não é uma área onde se investiu muito em pesquisa, até porque, eh, entrando aí no que traz o Julian, né, nesse mundo hoje, é interessante produzir floral, né? É interessante produzir essências de campo de consciência, mas é mais interessante um laboratório, a indústria farmacêutica, a indústria química, né? É uma competição, na verdade, entre aspas, é, que a gente já começa, em desvantagem, eu acho. E também qual seria o método de pesquisa que daria conta de avaliar o trabalho que essas essências produzem, né, o resultado que essas essências produzem. Ela não tem como medir pelos parâmetros hoje instituídos pela ciência e pela tecnologia. Precisa-se de desenvolver que tipo de pesquisa cabe, que metodologia de pesquisa pode ser desenvolvida para conseguir captar o que não é mensurável. Porque a gente não vai medir com uma régua, não é um parâmetro que a gente vai aferir, né? Quais são os parâmetros de aferição que são possíveis ser construídos numa pesquisa com as essências de campo de consciência? Tem que ser testado, tem que ser praticado, é, elaborado um trabalho científico com questões metodológicas, mas aí esse é o objetivo. A gente tem isso como consenso? Todos os co-criadores, os terapeutas florais têm essa dimensão? É para esse caminho que a gente quer seguir? Estou trazendo só palavras, desculpa, pensamentos, porque refleti muito sobre isso esses dias, né? Tem uma unidade em relação a esse corpo, né, que trabalha com as essências de campos de consciência? A gente pode usar, por exemplo, como purificador de ambiente, não pode? Na floresta, tem um trabalho lindo sendo feito, trabalhos lindos sendo feitos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. A Chayane traz um trabalho lindo, ela fez uma palestra, recomendo também que vocês assistam, que ela vai historiar o trabalho da implementação das práticas dentro do SUS e a prática dela, a experiência dela. Então, nós temos vários trabalhos. Como é que a gente divulga? Como é que a gente dá voz para quem está no dia a dia utilizando essas essências? Como é que a gente faz isso? Vou dizer da experiência que tive, muito pessoal. Tem que se construir estratégias. Quais são as estratégias possíveis, né, dentro dessa lógica aí? Acho que, acima de tudo, que a gente tenha uma construção de uma política pública. Como eu já disse, as essências florais entram no SUS bem limitada, entra como essências florais do sistema BA. Não é essa a realidade que a gente tem no Brasil. Quantos sistemas que produzem, quantos co-criadores, olhem aqui, né, na Abracampo, na Espeflor, no Conaflor, quantos são os pesquisadores e co-criadores de sistemas aqui? Como é que a gente dá conta
de discutir, levar essa discussão para que a gente estabeleça a política pública, porque se ela vir uma política pública, ela vai ter financiamento, ela vai ter, uma regulamentação. Como é que a gente constrói redes? Como é que a gente articula com políticos, com a população, com profissionais de saúde, profissionais não da saúde, com arquitetos, engenheiros, ambientalistas? Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente se articula para dar conta de mostrar o trabalho delas? Vamos desenvolver pesquisa? Tá, qual é o projeto de pesquisa? Vai ter financiamento? Quem vai financiar? Vai estar atrelado a quem? Criar consenso entre os terapeutas, pesquisadores, co-criadores. Desculpa. Quem regula a lei, sistema, quem constrói essas leis, tem que se articular e construir isso. Qual é o consenso? A gente precisa envolver a população. E na minha prática, quando você está num serviço estruturado, pessoal, desculpa, uma gripe danada. Se eu trabalho, por exemplo, num centro de saúde, como trabalhei por anos, eu tenho ali comigo agentes comunitários de saúde, auxiliares técnicos de enfermagem, eu era enfermeira, o médico de saúde da família, tem matriciamento de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, eu tenho uma equipe estruturada que me possibilita, estruturada, eu digo, inclusive, com uma representação social que chega na casa das pessoas. Então, eu, quando vou visitar alguém, sou enfermeira do Centro de Saúde X, vim ver como é que está o paciente hipertenso, o paciente diabético. Eu tenho essa legitimidade de acesso a esse usuário, a essa pessoa, e de levar para ele os conhecimentos que me cabem, né? As escolhas que eu fiz enquanto profissional e o que é legitimado e regulamentado pelo meu exercício profissional e pela política pública instaurada ali. Então, eu entro com uma legitimidade na casa das pessoas. Olha, tal medicamento funciona assim, você precisa a sua dieta assado, cozido e frito. A gente tem uma oferta para você, essências de campo de consciência. Tá super tranquilo fazer isso hoje no SUS, porque nós temos virou uma política nacional, né? O trabalho com as práticas integrativas. Então, se eu estou nesse espaço, eu consigo ter um acesso à população. Eu reúno, vou para os conselhos locais de saúde, né, que são os órgãos de gestão conjunta os usuários, representantes dos trabalhadores e gestores, a gente tem os conselhos locais, o conselho estadual, o conselho nacional, que vão ter a representação da população, né, que no SUS a gente fala representação dos usuários, que fazem o elo de ligação também com os seus pares. Os profissionais com os profissionais, os gestores com os gestores, e a população fala ali, ó, eu moro na rua X, no bairro Boa Vista. Então, quem mora ali perto de casa, eu vou articular, ou na igreja, ou no culto, em algum ritual. Olha, a gente tem isso no posto, no centro de saúde, estão oferecendo isso. Isso existe e ele é estruturado. Se eu sou uma profissional que estou no meu consultório, quem é a minha referência? Quem é a minha equipe? Sou eu, equipe, né? Como é que eu levo para a população a informação? Então, como é que a gente organiza esses espaços? Através das associações. Enquanto enfermeira, eu tenho o Conselho Regional de Enfermagem, que regulamenta a minha profissão e que ajuda a divulgar algumas informações. Enquanto terapeuta floral, hoje eu estou na SP Flor, e lá em Portugal, na Associação Portuguesa, como é que essa articulação se dá com o restante? Trazendo elementos para a gente pensar, né? Como é que a gente aciona? A gente vai, então eu queria falar sobre essências de campo de consciência.
Eu procuro quem? Uma liderança local? Eu tenho legitimidade para entrar na casa das pessoas? Então, como é que a gente constrói isso se eu não estou numa política estruturada? Elementos para a gente pensar. Como é que a gente divulga os resultados, os benefícios que as essências de campo de consciência podem nos trazer, pode trazer para o ambiente? Ah, eu quero tratar lá numa clínica veterinária. Tá. Vai da iniciativa individual. Como é que a gente constrói essa parceria? Ah, eu vou tratar um rio, uma praça, uma região que teve um incêndio. Com quem a gente articula? Quais são as redes que a gente precisa construir para que isso de fato aconteça? Não são coisas simples, né? Então, a gente precisa ter esse corpo, né? Esse corpo que nos sustenta aqui de uma forma. Quando eu digo regulamenta, não é que vai trazer a legislação, mas é que me representa e me dê forças legítima, para que eu seja legítima quando eu falo, estou falando em nome da SP Flor. Sou representante, sei lá, de tal instituição. Quem está por trás? Quem me respalda? Né? Hoje o terapeuta floral, ele é um ser individual. Como é que estão as articulações entre todas as associações, Conaflor, Abracampo? Como é que isso se fala? Como é que isso se junta? Como é que isso sustenta a prática dos profissionais? Outra questão, conversando com a Kátia, que também surgiu. A gente vai transformar isso, como o Dr. Bach queria, né? Falando em senso comum, vai transformar o uso das essências de campo de consciência numa prática tradicional? O que é uma prática tradicional? Você pode tomar um chazinho de hortelã para gripe. Todo mundo sabe que o chazinho de hortelã ajuda, né? Chazinho não no sentido de desqualificar o chá, perdão, né? A minha avó fazia isso. Ai, tal planta chá de quebra-pedra, que é o filantus, é bom para pedra no rim. Isso é uma prática tradicional. Se a gente vai para para as tradições indígenas, eles têm todo a estruturação de como é que tratam com o pajé, né? Quais as ervas, quais os benzimentos, como é que isso é tratado. A gente vai manter as essências de campo de consciência como uma prática do terapeuta floral, ou ela vai virar uma prática tradicional que o Dr. Bá dizia, você não, se você não consegue ir na farmácia comprar a sua essência floral, você produz em casa, você pega o mímulos, usa o método solar, produza a sua essência para trabalhar essa questão do seu medo. Bem resumidamente, tá bom? Então, assim, é assim que a gente vai conduzir? Qual é o consenso? O que que a gente espera? Que caminho, a terapia floral vai tomar? Como é que a gente liga a terapia floral, as essências de campos de consciência com a saúde planetária? É muito amplo e muito diverso. A gente está falando aqui no estado de São Paulo, alguns representantes de outros estados, no máximo do Brasil. Como é que isso acontece? Porque se a gente fala do psique, né, do planeta, se a gente está falando da saúde planetária, como é que a gente faz essas articulações? Como é que a gente leva a nível vibracional? Ah, eu vou mentalizar que aquele rio poluído precisa da essência X. Como a gente constrói? Como é que a gente vai caminhar com isso? Precisa, se constituir espaços de definição também. As pessoas têm que trazer isso também a público, mas também para a consciência. Que caminho a terapia floral vai tomar? Vai ser uma profissão regulamentada, como é a medicina, como é a advocacia, como é a engenharia, a enfermagem? Qual é o objetivo, né? Como a gente vai chegar lá na frente?
acho que eu já falei tudo isso aqui, né? É interesse do mercado? O mercado tem interesse nas essências de campos de consciência? Como é que é a posição da sociedade? Quando esse movimento acontecer, quem são as pessoas que vão apoiar de fato? Se é para uma construção de uma política, não no sentido, uma política de uma coisa estruturada, né? Que vai ter alguns nortes, algumas orientações. Quem vai ser o terapeuta floral? A gente vai criar cursos com X carga horária, com tantas disciplinas, e quem não fizer? E quem quer comprar, como na Inglaterra, Portugal, né, fora do Brasil, Estados Unidos, eles vão na farmácia, compram o estoque, vão em casa e prepara. Como é que isso é para o farmacêutico? Não estou nem entrando no detalhe de manipulação, porque floral ele não é medicamento, então ele não é manipulado. A gente prepara isso, né? Eu pego a água, o conhaque, lá o conservante, coloco as gotas do estoque e eu preparo a minha essência de uso. Como é que isso é para as outras categorias? Acho que é uma incógnita, né? Tem algum senso comum? Precisa ter. Unanimidade a gente nunca vai ter, né? Mas algumas definições são básicas para a gente caminhar. Então, precisa ter essa articulação, as pessoas têm que se envolver, a população, né, gente? O povo tem que entender o que que é, como é que funciona, para que que serve, que ele pode, se ele deseja fazer um processo terapêutico, ele vai fazer opção. Eu quero fazer sim, quero fazer terapia floral. Tá, então você vai acompanhar, ser acompanhado com um profissional, mas de repente eu tô bem, eu só tô, sei lá, aconteceu, eu levei um susto, ou é alguma questão pontual que eu quero mesmo cuidar. Posso? Hoje é assim. Inclusive, inúmeras fórmulas prontas estão disponíveis nas farmácias. Você chega lá e fala, eu quero para insônia, eu quero para ansiedade, né? Porque isso envolve venda. A hora que a gente entra nessa questão, as coisas ficam mais complicadas, né? Então, eu acredito que seja uma jornada muito desafiadora. Parabéns de novo à SP Flor por abrir essas portas para a gente conversar. E, de fato, eu tento não perder as esperanças e a gente vai estar sempre lutando, sempre buscando, sempre construindo caminhos. E vamos nos inspirar no Dr. Bal, nosso mestre, né? Ele viveu assim, ele era um médico. Ele constrói um sistema de essências florais que era totalmente abominado pelos seus colegas. Ele ficou isolado, com pouquíssimo apoio. Então, ele teve energia para ir até o fim. Ele fechou o seu sistema e deixou disponível para todos. Está aqui. A partir daí, vocês continuem o meu trabalho, que eu acho que é isso que muitos de nós estamos fazendo, né? Fazendo o que é possível dentro do legado que o Dr. Bá nos deixou. E lembrar que a gente nunca vai estar sozinho, sempre alguém vai estar, sabe? Não larga a minha mão. Vai estar aqui do nosso lado, trazendo essa orientação, trazendo essa experiência, nos dando força quando precisa e compartilhar, né? Eu acho que é isso. Aí eu trouxe algumas frases do Dr. Bá, vamos inspirar para nós fecharmos essa conversa de hoje. Então, três frases eu trouxe do Dr. Bá. Uma, que se tivermos em nossa natureza amor suficiente por todas as coisas, não seremos causa de agravo a ninguém, pois esse amor sustará o gesto agressor e impedirá nossa mente de se entregar a qualquer pensamento que possa magoar alguém. Outra coisa é que essa prática, como dizia o Dr. Bach, falando da prática tradicional, ele falava que isso, gente, não requer ciência, apenas um pouco de conhecimento, compaixão e compreensão da natureza humana, coisa que cada um de nós possui, todos nós possuímos. E por fim,
Se nós desenvolvermos suficientemente a qualidade de nos entregarmos ao amor e ao cuidado direcionados àqueles que estão ao nosso redor, alegrando-nos com a gloriosa aventura de alcançar o conhecimento e ajudar aos outros, nossas tristezas e sofrimentos pessoais logo cessarão. Este é o grande objetivo final, a perda de nossos próprios interesses no serviço da humanidade. Dr. Edward Bach. E nesse serviço à humanidade, lembrar, né, que o que está em cima está embaixo, o que está aqui dentro está aqui fora, e vamos construir essa rede que pode nos trazer alento, que nos ajude a nos direcionar, e estou à disposição. Queria só falar dessa imagem, eu acho essa imagem super poderosa, né? São as árvores aqui abraçando uma criança que está aqui com o animalzinho no colo, com as fadinhas, os duendes em volta, né? Então, o quanto a natureza, o planeta pode nos envolver, nos acolher e de que forma a gente está retribuindo isso. Como é que a gente retribui tanta generosidade olhando lá nas bactérias, nas cianofitas que produziram oxigênio, viabilizaram a nossa vida aqui? Como é que a gente retribui tanta generosidade, né? É uma questão para a gente pensar. Estou à disposição, agradeço imensamente a SP Flor por essa oportunidade. Contem comigo sempre, somos parceiros e boa sorte para nós. Muito obrigada. Até mais, pessoal.